Salve, salve, meu querido George! Eu estava aqui indo dar o ok pro meu cronômetro para não perder meu tempo. Óbvio que eu não consegui. Não consegui, é óbvio. Eu sempre me preparo, não consegui, para variar mais uma vez. É que Antes você é tá o mestre, você é o mestre do improviso, né? Essa coisa de se planejar com você não ela é. Eu vou te contar que ela é complexa. É. Eu falo porque a primeira vez que eu fui fazer um programa na TV, Band Esportes, o querido André Fontinelli estava me coordenando, ele ficou doido comigo, porque eu não lia o TP. Eu editava o TP enquanto eu lia. E eu nunca consegui trabalhar com teleprompter para ficar o texto. Eu venho na minha cabeça e eu saio falando. Então, como vai, senhor? Tudo bem? Essa daí já é meio clichê, mas tá Eu tudo sabia bem. que eu tava vindo pra cá, eu tava pensando assim, quando a nossa abertura ela é sempre a mesma. Se pudesse fazer esse corte e já deixar pra todos os podcasts, seria ótimo, né? George, salve George, como é que você está? Eu estou bem, né? Em algum momento eu falar que eu tô mal... Vai ser estranho. Aí eu vou falar, para o podcast, vamos volta aqui pra sessão de terapia e tudo mais. Vamos Mas pra variar, isso. Parar de enrolar. Parar de enrolar. Rafael Westrup, acertei a pronúncia alemã, não? Olha, não foi tão... Westrup. Westrup é o mais abrasileirado que pode estar. O Erich nunca pode dizer Westrup, né? Eu só fui aprender que eu era Erich e não Eric na Alemanha. Inclusive, eu tenho um vizinho que o sobrenome é escrito Meyer, M-E-Y-E-R, e eu o chamo de Meyer, e ele fica indignado porque ele fala Westrup Maier. Maia. Maia, né? Virar então, um dia eu aprendo a falar. Presidente da Confederação Brasileira de Tênis desde 2017? Exato, desde março de 17. Março de 17. Antes presidiu a Federação Catarinense de Tênis, fazendo um baita de um trabalho, e estamos vivendo um momento também do tênis brasileiro voltando aí a ter um grande ícone, se a gente pode dizer também no masculino, mas talvez seja o melhor momento que você está vivendo aí desses últimos anos? Presidente? Sem sombra de dúvidas, né? É importante a gente também ressaltar que esse momento ele já se inicia há alguns anos atrás. A gente tem aí, logicamente, a Bia aparecendo de uma forma mais efusiva, porque o tenista de simples, ele naturalmente aparece mais do que os tenistas de duplas, mas é importante a gente lembrar que em 2017, Marcelo Melo nas duplas, número 1 do mundo, Bruno Soares, toda a base do infanto juvenil que fez a transição já durante a nossa gestão. Thiago Wilde, por exemplo, em 2018 era juvenil, campeão do US Open, hoje é número 1 do Brasil no profissional, enfim. Mas, de fato, hoje a gente vive o melhor momento do tênis brasileiro pós-era Guga, né? É importante a gente dizer isso. Não tem como, né? Tem que ser pós-Guga. Pós-Guga é aquela história, né? O Guga esquece, beleza. Quem sabe... Né? O próprio Guga diz, quem sabe... A gente, no tênis, né, na vida tem ACDC, né? E no tênis a gente tem antes AGDG. AGDG. AGDG, não tem como não. E até em cima do que você falou agora, já entrando nesse tema de formação do atleta, a gente tem um senso comum, né, quando a gente, ainda mais no Brasil, na questão do futebol, né? Então, quando a gente vê o atleta, ele entra no clube, ele segue toda aquela estradinha até ir para o profissional, e isso normalmente te vincula a um clube, né, a federação, confederação, quando vai para a seleção. No tênis, como é que funciona essa trajetória? Porque quando a gente, normalmente, sempre partindo do senso comum, tá? Que vê um atleta como o João Fonseca, a gente tem a ideia de ver sempre aquele time, aquele staff, algo muito personalizado que nem sempre a gente linka com o trabalho que foi realizado por uma federação ou por uma confederação. Como é que funciona? Como é que é essa trajetória? É importante essa pergunta, Jorge, até para explicar como é que é um pouco a estrutura, né, do nosso esporte enquanto tênis, pelas especificidades dele, né? Então, hoje a gente tem uma confederação brasileira, as filiadas são as federações e os clubes são filiados às federações, não tem o vínculo direto com a confederação. Mas, naturalmente, o tenista, por ser um esporte individual, enfim, ele tem um vínculo inicial ou com uma academia de tênis ou com um clube que não específico de tênis, mas tem o tênis no seu ambiente esportivo. No caso de João Fonseca, o clube dele sempre foi o Country Club, ali do Rio de Janeiro, de Ipanema, e agora, né, mais recentemente, ele faz parte da Yes Tênis, que é uma academia onde o seu treinador construiu dentro de um outro clube, que é o Itanhangá, lá no Rio. E o vínculo do tenista com a confederação ou com as federações, ele nasce a partir do momento que ele começa a participar
dos torneios, do calendário da confederação, e então participa das convocações da confederação, seja para as competições oficiais por equipes, Sul-Americano Sub-12, Mundial Sub-12, Sub-14, Sub-16, e logicamente também para as outras iniciativas, seja por semanas de treinamento, os campings de treinamento que a gente chama, organizados pela confederação, os encontros com os treinadores e os jogadores que a gente também realiza. Então começa a criar esse vínculo, esse contato mais próximo a partir dessas iniciativas. Mas o trabalho de formação, de fomento, ele acontece nas academias e nos clubes. E até, presidente, vamos dizer assim, nessa jornada, né, do atleta e tudo mais, é aquilo. Quando você fura todas essas etapas, essas barreiras, e você vai pro profissional, vamos dizer assim, né? Vira lá e vai para dentro do mundo da ATP e da WTA, você acaba sendo meio que o próprio empreendedor, né? O atleta muitas vezes é isso. Como a confederação consegue trabalhar tanto esse atleta que já chegou, vamos dizer, nessa fase, quanto olhar a base? Porque muitas vezes dá a sensação que é isso, a função da CBT vai ser olhar a base. E não se preocupar com chegou lá. Chegou lá, ok, dali pra frente é vida que segue, né? Seria quase que a escola, né? A escola aí entra na faculdade, vai embora e vai pra profissão e vai embora. É meio que isso. Tem muita similaridade, faz todo sentido essa tua analogia. A gente entende que realmente o DNA da confederação é a formação, é o investimento no alto rendimento da base, na massificação desse alto rendimento, que começa lá com 9, 10 anos. Nós temos o Circuito Nacional Tênis Kids, que a criançada de 8 a 10 anos já disputa esse circuito. São 6, 7, 8 etapas por ano que a gente realiza, mais uma etapa principal, que é em julho, nas férias escolares, a gente realiza lá em Uberlândia. Mas a gente não pode também deixar de ter nosso departamento de alto rendimento uma atenção já aos tenistas formados, profissionais. Então, por exemplo, a nossa participação nesse núcleo de tenistas é muito mais oferecendo condições econômicas, né, para que eles possam reinvestir na sua carreira, seja por meio de patrocínio. Então, vamos pegar um exemplo, a Laura Pigossi, medalhista olímpica, campeã pan-americana, agora 2023, ela já tem, aí pelo menos aos últimos 5 anos, o patrocínio da confederação. Naturalmente, a gente utiliza as marcas que nos patrocinam para ter a contrapartida de imagem. Então, tem o Banco, o BRB, tem a Engie Energia, que são patrocinadores da confederação. A gente utiliza parte desse orçamento para patrocinar, como, por exemplo, a Laura, a Carol Meligeni, o Felipe Meligeni, enfim, tantos outros, né? Nesse caso, muitos tenistas já têm os seus compromissos de outros ou outras marcas. O caso da Bia, que tem um banco que a patrocina, mas ela não deixa de fazer parte também, de certa forma, das ações da confederação. Participou por muitas vezes do encontro de treinamento, do camp de treinamento, enfim. E a outra plataforma, o outro pilar de investimento nesses atletas profissionais é criar um ecossistema no Brasil, e a gente criou, de um calendário de torneios profissionais e internacionais, que são realizados no Brasil. A esmagadora maioria deles são campeonatos intermediários, ou seja, começa com a premiação de $25 mil, passando para torneios de $80 mil, de $100 mil, onde a confederação oferece um suporte, um patrocínio para que organizadores façam. Então, praticamente 50% do custo a confederação banca. E aí, por exemplo, o Eric é um organizador. Você vai buscar com os seus outros parceiros. Caiu pela metade. Cai pela metade, a confederação. E aí o que a gente faz? A gente cria uma condição para que os tenistas brasileiros disputem pontos do ranking mundial em casa, ganhem em dólar e gastem em real. Então isso é uma outra frente, é um outro pilar de investimento nesse núcleo ou nesse nicho de tenistas profissionais. E aí dentro disso, você trouxe um pilar aí estratégico importante a partir da pergunta do Eric. Qual o planejamento da confederação de curto e médio prazo? Então, nós escrevemos o nosso mapa estratégico 2017, inclusive ali em 2020, um dos nossos diretores, o Thiago Vignoli, diretor administrativo, apresentou o nosso planejamento estratégico ao Comitê Olímpico do Brasil, porque ele fez o CAGE, que é o curso de gestão e administradores do esporte, participou, se formou, e a gente concluiu esse ciclo do planejamento estratégico, que foi escrito até dezembro de 24.
né? Eu estou saindo da confederação agora dia 5 de março, depois de 8 anos. Então, a nova diretoria, a gente já está fazendo um trabalho de transição, está definindo os principais objetivos para então escrever o planejamento estratégico de médio e longo prazo da confederação. Mas o nosso dos últimos 8 anos era justamente incrementar o número de torneios internacionais em solo brasileiro, para criar essa condição, essa possibilidade para que tenistas tivessem que viajar menos, gastar menos e poder jogar mais em casa. Massificar o alto rendimento da base, como? Aumentando o número de tenistas participando do calendário nacional infanto-juvenil, ou seja, a partir dos 8 anos de idade. Criar, né, ou inovar através de iniciativas, trazendo pessoas muito qualificadas para acompanhar os principais talentos. Aqui eu falo Paulo Cleto, por exemplo, que é uma lenda da área técnica, capitão da Copa Davis durante quase 20 anos, treinou Jaiminho Oncins, Mata, Kimair, todo mundo, talvez um dos melhores, ou se não o melhor treinador da nossa história. E a gente trouxe o Paulo Cleto, por exemplo, para fazer semanas onde a gente levava os treinadores com os jogadores, para que o Paulo Cleto fizesse toda a parte de treinamento durante uma semana e na semana seguinte ainda viajasse com esses treinadores e jogadores para acompanhar em torneios. Tá? Então esse era um outro pilar, desenvolvimento dos treinadores, qualificar cada vez mais professores e treinadores na formação. Posto isso, é importante a gente ressaltar que a Confederação Brasileira de Tênis é uma das únicas 12 confederações no mundo que tem o selo ouro de qualidade de capacitação de professores no mundo inteiro. O César Kistion, ex-tenistas, é o nosso coordenador de capacitação. São mais de 6 mil professores que já passaram pelos nossos cursos específicos. O treinador do João Fonseca, o Gui Teixeira, o Rafa Pacharoni, que treina a Bia, Luiz Peniza, capitão da Billie Jean King Cup. Todos esses são alguns dos exemplos que já passaram pelos nossos cursos e fazem parte também, por exemplo, o Peniza e o Pacharoni, do Programa de Desenvolvimento do Tênis Feminino, que é uma outra plataforma nossa. Então esses são aspectos principais que eu destacaria na área técnica. Mas dentro do nosso planejamento estratégico, que a gente escreveu lá em 2017, talvez o maior desafio para a gente, que a gente colocou como meta, era incrementar o volume de receitas da confederação, aumentar o volume ou número de patrocinadores para que a gente pudesse reinvestir no próprio tênis. Tanto que a gente superou, a gente tinha no planejamento chegar em 2024, atingir um orçamento de 30 milhões. A gente não trabalha, por exemplo, com lei de incentivo, nada, é só patrocínio mesmo. E a gente chegou a 41 milhões de reais agora em 2024. Como? Porque a gente tinha um caminho muito bem traçado para começar um por um, buscar um patrocínio master, que abrisse as portas, serviço de cartão de visita para que outros passassem a acreditar. E aí dentro dessa meta, desse objetivo do planejamento estratégico, a gente estabeleceu também um trabalho de desenvolvimento de como conquistar e como fidelizar os patrocinadores. Então, praticamente todos os patrocinadores que começaram conosco no início da gestão estão conosco até agora. Então, a gente tem aí patrocínios já de quase 8 anos, ou seja, quase a gestão inteira, e praticamente todos que entraram não saíram. Então, acho que isso faz parte também, é importante a gente ressaltar que fez parte durante esses 8 anos de planejamento estratégico. E a linha de receita aí vem dos patrocínios e tem mais outras fontes de captação de receita para a confederação? Tem, por força de lei do esporte nacional, tem a lei das loterias. Então, todas as confederações olímpicas, elas têm, por força de lei, um recurso ordinário junto ao Comitê Olímpico do Brasil. O próprio comitê tem os seus critérios de distribuição desses recursos. A gente se enquadra numa confederação considerada de nível grande lá, pelo faturamento, enfim, eles têm as métricas deles. Então a gente tem um recurso ordinário junto ao Comitê Olímpico, temos um recurso ordinário junto ao Comitê Paralímpico, temos os recursos próprios, seja por inscrições, taxas de anuidade, enfim. Temos recursos da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Sul-Americana de Tênis e dos patrocinadores. Então, essas são as fontes que anabolizam financeiramente a nossa engrenagem. Aí, voltando no planejamento, que nem você comentou, você vai estar agora saindo em março. Uhum. No Brasil, a gente tem muito um modus operandi, né, de quando sai uma gestão, a que entra invalida praticamente grande parte do que foi feito na anterior. É possível que essa passagem de bastão seja uma passagem de bastão com esse olhar estratégico, de planejamento,
seguindo os pilares que vocês construíram, para que a gente possa ter realmente uma visão lá na frente do, opa, construímos aqui uma estrada de 10 anos ou mais, na qual é possível sedimentar vários pontos, e aí, óbvio, a partir daí quem ganha é o tênis. Sem dúvida Qual que é o alguma. seu olhar? Eu acredito que toda a gestão da confederação, até a própria transição de diretoria, ela foi feita com muita responsabilidade durante os 8 anos, e eu acredito muito que será feito também nos próximos 8 anos. Quem assume é o Alexandre Farias, atual presidente da Federação Catarinense, uma pessoa que tem muita experiência no meio esportivo, foi vice-presidente do Criciúma Futebol Clube, presidente da Federação Catarinense de Tênis, é um cara que vive esse meio. E, logicamente, o time, é importante dizer, o time montado hoje na confederação é um time que eu diria que é um time de elite. Né? As pessoas, os colaboradores, todos, né, que trabalham nas diversas áreas lá, são pessoas que adquiriram muita experiência ao longo do tempo. Temos colaboradores que estão há 12 anos, 14 anos na confederação, em funções estratégicas e com a capacidade máxima de poder dar esse suporte para quem está entrando. E é natural que, numa transição, as coisas que foram avaliadas de certa forma positivamente devam continuar, mas é natural também que a próxima diretoria coloque o seu tempero, como foi até a própria transição. Quando eu assumo em 2017, a gestão anterior fez coisas muito boas, nas quais a gente conseguiu sentar, avaliar e dizer, olha, isso aqui a gente tem que olhar como referência e tentar continuar, mas a gente coloca sempre um tempero com outras iniciativas inovadoras, enfim, do nosso olhar, da nossa gestão. Eu entendo que o tênis brasileiro hoje é o melhor momento pós-Era Guga, sem dúvida, mas o melhor está por vir. Eu estou muito confiante, eu tenho convicção de que o melhor está por vir. A gente tem um potencial, pode ser que, lógico, os resultados em quadra a gente nunca pode garantir, né? Mas hoje existe uma fotografia, um cenário que se apresenta para a gente adiante, que ele é muito esperançoso, né? Seja o João Fonseca, que hoje é o menino que está sendo falado não só a nível de Brasil, mas mundialmente. Mas a gente tem nessa esteira aí uma geração nascida entre 2006 e 2012 que é fantástica. Aí você perguntar, tá bom, Rafael, mas será que nunca houve uma geração assim também com tanta qualidade? Sim, houve, não tenho dúvidas, né? Desde lá atrás, Marcelo Saliola, William Kyriacos, enfim, tantos atletas de renome que chegaram até um ponto. Mas por que hoje está sendo diferente? Porque eu vejo que existe uma estrutura muito bem consolidada, seja institucionalmente falando, a Confederação Brasileira de Tênis, seja por recursos, seja por uma qualidade e quantidade de calendário ao nível de Brasil, seja por termos um torneio, o maior torneio da América do Sul, que é o Rio Open, que é tão bem já organizado e consolidado também a nível mundial, e temos a qualidade humana. Jogadores e técnicos muito bem capacitados. Então, hoje eu olho, o melhor está por vir porque a estrutura e a engrenagem está montada. E eu acredito muito que essa nova diretoria vai dar continuidade com maestria, inclusive torcerei para que seja melhor do que a nossa gestão, porque eu amo tênis, sou apaixonado pela confederação, amo o esporte e eu sempre vou estar torcendo para que o trabalho seja contínuo e melhor a cada dia. O que o Rafael, ex-tenista, usou para esse momento ali de olhar e falar, bom, agora eu tô aqui teoricamente no cargo de gerência mais alto que tem do tênis. O que você usou para falar, peraí, na minha época faltava ou tinha, ou qual era a dificuldade? Como é que foi isso para colocar ali, né, dentro desse planejamento também? Eu acho que o esporte como um todo, o tênis, de novo, pela especificidade, um esporte individual onde, poxa, a pessoa tem que se resolver, o tenista tem que se resolver sozinho dentro da quadra, né? Embora hoje as regras estejam mudando, o treinador esteja participando um pouco mais, podendo, durante os jogos, né, durante os games, poder falar com o atleta. Na nossa época era você e seu adversário. É um esporte que tem várias ou muitas variáveis, né? O vento, o sol, o tipo de piso, enfim, todos os elementos que compõem. Então, acho que o que eu mais trouxe foi a velocidade e a capacidade de reagir e tomar decisão, né? A gente passa por um período pós-Olimpíadas Rio 2016, que foi um período super complicado para o esporte nacional como um todo, né? Onde as estatais patrocinavam os esportes, acaba o Rio 2016, as estatais saem
totalmente... Muda o governo, né? Ou Muda a política de governo. Também. A gente fala dor de barriga pós-olímpico, né? Ou as estatais saíram completamente ou diminuíram radicalmente os patrocínios, os valores de patrocínios. Então a gente tem que se adaptar, que acho que isso é uma outra coisa que a gente traz do esporte, a capacidade de adaptação. Quantas vezes na vida a gente está jogando e começa perdendo um jogo e consegue virar esse jogo, encontrar caminhos e soluções para isso. Então esses paralelos eu acho que em algum momento acabam se encontrando, se cruzando, e para o mundo corporativo não deixa de ser também utilizado. A confederação, acho que essa questão da imagem de confederação, enquanto é uma entidade esportiva, mas hoje é uma governança e uma maneira de gerir muito, muito parecida com qualquer outra empresa, logicamente guardadas as devidas proporções da capacidade de investimentos, de receitas e de volume também, ou de número de colaboradores, mas a gente trata isso como uma empresa. E sem dúvida nenhuma, tudo que a gente pôde aprender enquanto atleta, independente do nível de atleta, as necessidades que você encontra dentro de uma quadra de tênis, a capacidade de se organizar, porque muitas das vezes na nossa época a gente tinha que viajar sozinho também por falta de condições, e a gente cuidava da própria passagem, da própria hospedagem, da própria alimentação, enfim, não tinha ninguém que pudesse fazer isso por nós. Então o planejamento estratégico dentro do mundo corporativo também a gente consegue trazer das lições que a gente aprendeu se planejando para poder participar do circuito, seja infanto-juvenil. No momento que você começa a sair de casa com 12, 13 anos para viajar sozinho para torneios, você tem que se organizar, porque dentro de uma matriz de risco, a chance de dar errado várias coisas é muito grande. Então, quanto mais organizado você está, essas chances diminuem. Então, acho que essas lições a gente traz da quadra, do esporte, para o mundo corporativo. Quais os desafios para massificar? Nós estamos falando do Brasil, um país, como dizem, continental, né? Como massificar, por exemplo, pensando norte, nordeste, outras regiões do Brasil, como massificar? Quais os desafios da confederação para massificar? Olha, existe a massificação do alto rendimento e a massificação da inclusão. Acho que são duas coisas que têm que ficar muito, muito claras, até porque tem muita gente que vai estar assistindo e de repente não é do esporte. O que é a massificação do alto rendimento? É aquele menino, aquela menina com 7, 8, 9 anos que já tem o contato com o tênis, já pratica o tênis, seja por referência do pai, seja por já ter participado de algum projeto de inclusão, mas precisa competir. Então a gente tem que oferecer o maior número de torneios de uma forma capilarizada, ou seja, em todas as regiões do Brasil, em todos os estados do Brasil, e aí é importante registrar aqui a participação das federações, onde elas realizam seus torneios nos seus estados e criam essa condição para que o primeiro contato na competição aconteça ali, e logicamente os melhores de cada estado, os melhores de cada região começam a participar dos campeonatos da confederação, e tem a massificação da inclusão. A massificação da inclusão é a oportunidade de acesso ao esporte daqueles que não têm, às vezes, a condição financeira de participar. E a gente pode aqui citar várias iniciativas a nível de Brasil, projetos sociais realizados por organizações não governamentais, por federações. Nós temos na sede da confederação um projeto social em parceria com a Fundação Tênis, onde atende 80 crianças às terças e quintas-feiras, com reforço escolar. A gente tem uma salinha de aula lá dentro da confederação, período matutino e vespertino, mas esse é apenas um exemplo de vários outros projetos que acontecem pelo Brasil. E, logicamente, a partir dessa inclusão, repito, quem tiver um pouquinho mais de talento começa a participar da organização e da estrutura de competição. Primeiro na sua cidade, no seu estado, e aí então nos campeonatos da confederação. Então esse é um caminho que já acontece. Logicamente a gente tem que olhar para frente e buscar sempre mais, até porque o momento agora ele é muito inspirador, muito motivador, seja pela Bia, seja pelo João, seja pelo Marcelo Melo, pelo Rafa Matos, enfim, por todos o Thiago Monteiro, todos os outros tenistas que inspiram, né? Mas a gente já tem muito bem mapeado isso a nível de Brasil. Como é que dentro de todo esse processo, né, que é um processo, não se constrói rápido, como é que você enxerga
essa obrigatoriedade, até da própria lei, você falou da governança, tudo, são coisas que a lei vem forçando cada vez mais uma melhoria na gestão das confederações. No final das contas, 8 anos é suficiente ou é pouco? Essa pergunta é muito interessante até porque as pessoas me fazem muito lá fora essa pergunta, né? E eu sempre respondo com a mesma resposta, depende a ótica, né? Eu entendo que as leis que foram instituídas no Brasil, as leis voltadas ao esporte, elas ajudaram muito a trazer uma necessidade de adaptação e adequação de todos os organismos, todos os órgãos esportivos no Brasil, sejam comitês, seja as confederações, seja federações, clubes, enfim. Mas também colocou restrições aonde alguns trabalhos ou muitos trabalhos que vêm sendo realizados de forma positiva sejam, de certa forma, interrompidos. Então, a gente tem esses dois caminhos de análise, né? Eu olho muito assim, como é que funciona lá fora? Até porque muitas escolas de governança, elas batem muito nessa tecla de referências no exterior, né? E o Brasil é um dos poucos países onde limita ao máximo de uma reeleição, no máximo de 8 anos na gestão de uma confederação ou de uma federação. Então, a Federação Internacional de Tênis, por exemplo, são 12 anos, né? Um mandato mais 2 reconduções, né? E o próprio Comitê Olímpico Internacional, né? Então, que é o maior organismo internacional do esporte, mas a gente sempre trabalhou de uma forma muito pautada na lei. Repito, a força da lei trouxe muitos benefícios, a gente aprendeu muito, né? Então, é por isso que a gente, em todo momento, estava muito claro que a gente precisava fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tinha dentro do prazo estabelecido. Ou seja, trabalhamos 4 anos, a Assembleia Geral da Confederação decidiu por aclamação nos dar a chance de continuar mais 4 anos, seguimos, e dentro desses 8 anos a gente tentou fazer o melhor que a gente podia, e a gente tem convicção de que quem vai continuar vai fazer ainda melhor. Nós fizemos essa pergunta para o Lincoln, né, o Lincoln Oliveira, óbvio que com foco, né, no automobilismo. Olhando pela perspectiva também da massificação, o atleta de tênis começa ali com 8 anos, pelo que você relatou. Qual a projeção de investimento de um atleta desde o momento que ele inicia até quando ele chega, por exemplo, no nível de um João Fonseca, ou pelo menos, quando eu digo o nível de João Fonseca ali, profissional. Uhum. Qual a projeção de investimento, imaginando que dentro disso se envolve também o tópico massificação, né? Porque você tem uma série de custos que vem ao longo de toda essa trajetória. Você tem uma ideia para poder passar para a gente do valor? Sim. Hoje, vou começar de trás para frente, tá? Um tenista hoje que está começando a carreira profissional, ou seja, ele sai do infanto juvenil, ele está ali com 18, 19 anos, ele tem que investir em torno de $60 mil por ano para poder ter uma estrutura boa de viajar com seu treinador, viajar com o preparador físico, enfim, mais ou menos isso. Logicamente, repito, muitos desses custos para aqueles que têm e se enquadram aos critérios de patrocínios da confederação, já recebem uma boa parte desse recurso pago pela confederação. Tá? Aí vamos para um nível anterior, que é o infanto juvenil, que participa do calendário nacional e internacional. Rafael, o que é o calendário nacional e internacional? Nacional são os torneios brasileiros, os bons jogadores e boas jogadoras vão jogar os sul-americanos e o internacional, em torno de 30 a 40 mil dólares por ano. E aí quem só joga o nacional, aí já cai bastante aí em torno de 10, 15 mil dólares por ano. Essa é a base. Então você multiplica isso, e não dá para fazer, não é uma receita comum, né? Porque tem gente que não chega no profissional, tem gente que chega nos 17, 18 anos, bom, não vou ser profissional, vou para uma faculdade nos Estados Unidos com bolsa, ou vou fazer uma faculdade no Brasil e tal. Mas uma carreira, dos 10 anos que começa a competir a nível de Brasil, até 19 anos, 20 anos que está na fase de transição, a gente avalia aí em torno de, 250 a 300 mil dólares de investimento para
para poder participar de uma forma quase que ideal desse movimento de torneios nacionais e internacionais. Tá mais barato do que ser piloto. Mas não tá barato. Não tá barato. Não, O e- esporte de rendimento, principalmente o esporte individual, Eric, só para complementar, não é uma exclusividade do Brasil. Até todo mundo fala, o tênis é um esporte elite, o tênis ele é, enfim, ele é segregador. A nível mundial, você começa por uma área onde uma quadra de tênis oficial para torneios oficiais, né, internacionais, são 800 metros quadrados para 2 pessoas jogarem. Você precisa de 400 metros quadrados só por per capita. Per capita, exatamente. Para começar a praticar, né? Logicamente, as quadras de clubes e tal, tem ali 650 metros quadrados. Você começa com uma área, pega aqui São Paulo, onde nós estamos, nessa região aqui. Como é que vai ter uma quadra de tênis, ou 5, 6 quadras de tênis, para fazer uma equipe de treinamento? Né? Então já começa por aí. É um esporte, se você olha a estrutura, o sistema do tênis, ele é montado, de certa forma, para concentrar o maior volume e as melhores competições na Europa e Estados Unidos. Então, necessariamente, os tenistas têm que estar geograficamente localizados nessa região. Como nós somos sul-americanos, tem que ir para a Europa, tem que ir para os Estados Unidos, o custo logístico já começa a aumentar. Né? Mas, da mesma forma, discutindo também com outros países, Ásia, a própria Austrália, eu tive agora no Australian Open, e falando com o Craig Tiley, que é o CEO do Australian Open, o quão caro é para o australiano jogar tênis. Por quê? Tudo bem, a iniciação, lá eles têm uma estrutura enquanto país, não é só a estrutura esportiva da Austrália, o país de primeiro mundo. Mas depois, a hora que começa a participar dos torneios, tem que vir para a Europa, tem que vir para os Estados Unidos, porque é onde está a maior concentração de torneios, começa a se tornar caro também. Então, o que a gente tem que tentar, sempre como confederação e como organismo que organiza a modalidade, dentro dos recursos que nós temos, criar critérios justos, transparentes, como são hoje já publicados em site. Você entra no site da confederação, sabe quais são os critérios que oferecem elegibilidade para um tenista ou para uma tenista receber o patrocínio da confederação. Então, quanto entidade, temos esse recurso, criamos os critérios, tentar incentivar ao máximo para que diminua ou mitigar um pouco esse investimento por parte dos pais e que a gente consiga achar esse equilíbrio aí. E a gente tocou num ponto, você falou, né? Investimento por parte dos pais, foi algo que o Lincoln também conversou com a gente, né? É utopia achar que vai ter patrocínio, né? Até chegar lá mesmo, né? E não é. Eu assim, tenho o privilégio de conhecer o Lincoln, uma pessoa que, poxa, eu admiro demais, não só como empresário, mas, porra, como cidadão, uma pessoa fora da curva, e tudo isso que está acontecendo com o Gabriel hoje, né? A gente sabe que é uma questão de família, uma questão... Mas hoje eu vejo muito mais condições e interesse de investimento já na base. Tá? Então, por exemplo, tem atletas hoje no Brasil com 14, 15 anos que a confederação, dentro dos critérios, faz a proposta financeira para patrocínio e que nega. Aceito. Por quê? Porque já tem coisas muito melhores e a gente fica feliz. Porque o momento que um atleta com 14, 15, 16 anos nega um patrocínio da confederação é porque o mercado tá pungente. Né? Existe dinheiro no mercado. Tá? Na base, que é onde a gente mais se preocupa. Financeiramente, hoje, a gente não se preocupa com a Bia. Por quê? A Bia já tem a sua premiação. Ela é autossustentável. Autossustentável, né? Inclusive, vocês falaram muito ainda há pouco ali. Um atleta hoje é uma empresa. Né? Uma Bia, ela é uma corporação, ela tem alguém que gerencia a carreira dela, que é um CEO da Bia. Né? A Bia é um PJ hoje já. Ela é pessoa física quando ela está aqui com os avós, com os pais em São Paulo. Mas na carreira dela, ela é uma PJ. E hoje está cada vez mais precoce isso. O que a gente fica muito feliz. Às vezes a gente fica preocupado até como as carreiras estão sendo gerenciadas. A gente sempre coloca à disposição para, se necessário for, ajudar. Mas hoje tem muito mais dinheiro disponível já a partir dos 14, 15 anos, que oferece, então, uma condição para que esses tenistas possam participar do calendário internacional. É importante dizer também uma outra coisa que nós fizemos ao longo desses 8 anos foi
de novo lá, as coisas boas que tiveram na gestão anterior. Pô, Roland Garros, o contrato com Roland Garros, Confederação e Roland Garros, foi a gestão anterior que conseguiu. Nós demos continuidade. Nós assinamos um contrato com o Wimbledon. Nós assinamos um contrato com a Australian Open. O que isso significa na prática? A gente realiza aqui um torneio, é o único país no mundo, tá, que realiza, fora a Inglaterra, né, um torneio infanto-juvenil na grama natural. A gente faz aqui em Bragança Paulista, a Confederação Brasileira de Tênis, junto com a Sul-Americana, aonde o campeão e o vice-campeão, a campeã e a vice-campeã, viajam com tudo de graça para jogar no templo sagrado do tênis, que é a grama sagrada de Wimbledon. Ou seja, junto com o torneio profissional. Tá? Antes disso, voltando aqui uma página, eles vêm para Bragança jogar com tudo pago por nós. Passagem aérea, alimentação, a hospedagem, tudo pago. Então não pode vir só com documento, não precisa nem trazer a carteira. Tá? E isso faz com que o impacto final é que, sem ter que ter um investimento próprio financeiro, possa começar a fazer parte de um processo de adaptação ao circuito mundial infanto-juvenil. Mesma coisa na Austrália. A gente realizou ano passado o Australian Open Junior Series aqui no Rio de Janeiro. O campeão foi o Pedro Dietrich, e a campeã foi a Naná, a Naoane, que hoje, né, com 14, 15 anos, é o que todo mundo tem falado também no feminino. Viajaram com tudo pago para Melbourne para jogar a chave principal do Australian Open Junior. Ou seja, sem ter que investir do próprio bolso, com investimento da confederação, em parceria com a Tênis Austrália, puderam já competir a chave principal de um torneio de Grand Slam, se adaptando assim já a esse ambiente internacional de competição. Você trouxe aí em determinado momento você falou, né? A confederação saiu de 30 milhões de receita durante aí a sua gestão, agora para 41 milhões. Né? Vou fazer só uma correção, Jorge, claro, desculpa. Claro. Quando a gente assume em 2017, o nosso orçamento anual era 8,5 milhões. Isso que eu falo, saiu de 30 não. A previsão desse ano era 30. Em 2017, quando a gente tinha um faturamento de 8,5, a gente queria chegar em 2024 com faturamento de 30. A gente saiu de 8,5 e chegou a um faturamento de 41. Então esse é o... Não, perfeito, sem problema. Mas dentro disso entra a minha pergunta. Vender é difícil? O processo de venda? Difícil não é. Ele demanda dedicação, mas quando você tem um bom produto e você tem uma empresa onde existe transparência, existe credibilidade, não é tão difícil. Explico. O primeiro patrocinador que a gente teve grande foi o Banco BRB. Tá? A gente assina com eles em fevereiro de 2020. Fez 5 anos agora. Então, aí renovamos semana passada para a 6ª temporada. Eu lembro bem quando eu vou conversar com o presidente do Banco BRB, o Paulo Henrique, que inclusive é mecenas também da Fórmula 1, né? O Banco BRB hoje patrocina a Alpine, que é uma escuderia, patrocina o Gabriel Bortoleto, que aí só aproveitando o gancho, eu não complementei ali, existe dinheiro na base. Assim como no automobilismo, o Paulo Henrique, que é o presidente do Banco BRB, ele viu lá atrás potencial no Gabriel. Seja pela Stock Car, seja pelo próprio patrocínio direto para o Gabriel Bortoleto, que o Banco BRB patrocina também, e viu potencial também no tênis. A gente patrocinou a base, patrocina Luiz Stefani, patrocina Laura Pigossi. Primeira medalha olímpica do tênis brasileiro veio na nossa gestão. As 2 tenistas que ganharam a medalha eram patrocinadas pelo banco, que é o nosso patrocinador master. Então, quando você tem essa possibilidade, eu sentei com o presidente Paulo Henrique, a gente não se conhecia, foi o ex-ministro do esporte, Leandro Cruz, que nos apresentou. Eu vim com o projeto comercial, técnico da confederação e tal. Paulo Henrique muito, muito educadamente, como ele é, super, né, gentil, ele falou, olha, Rafael, me desculpa, mas eu não vou olhar para o projeto técnico agora. Isso aqui se nós formos patrocinar a confederação, quem vai olhar isso aqui é a área responsável. Marketing, a nossa área de estratégia. Eu quero saber da governança da confederação. Aí ele fez 5 perguntas.
a conversa não durou 10 minutos. E eu saio da reunião junto com o ex-ministro. E aí, o que tu achou da reunião, Rafael? Eu tava assim, cara, não sei. É aquela reunião que você fica... É, O cara não viu, não se empolgou por ver, né? exatamente, super cordial. E eu sempre acostumado a apresentar o projeto, as pessoas se interessarem, que legal, como é que é o calendário, quem participa, aquela coisa toda. Desculpa te interromper. Tem uma equipe comercial que te dá suporte para esse trabalho. Como é que funciona? Só para entender a estrutura. Nós temos uma equipe de criação e design, nós temos uma equipe de comunicação e temos, hoje até citaria o Felipe Scabora, que é uma parte administrativa nossa, que hoje cuida dessa parte também comercial, ou seja, a criação dos produtos. Mas geralmente a primeira conversa eu sempre tomei à frente, até como representante máximo da confederação. Depois que as coisas já estiam mais alinhavadas, aí entra as duas áreas, né, para conversarem e tocarem adiante. E aí o Leandro Cruz, e aí, Rafael, o que você achou tal? E eu, poxa, não sei, não consigo medir a febre dessa reunião. Né? Resumo, isso era uma terça-feira, quinta-feira eu recebo uma ligação à noite, quase final de tarde à noite, eu sou o Rafael, tal, aqui do Banco BRB, eu queria saber se o senhor pode comparecer ao banco amanhã de manhã, às 9 horas. Eu falei, olha... Vai ser difícil. Eu moro em Florianópolis, e tal, e a pessoa falou, olha, eu acho que vale a pena fazer um esforço. E aí... Falou, pode ser 10. Veja 10. Eu jogo uma horinha pra frente, vai. E aí foi... Se for o teu, é só sair de casa e enxergar. O meu é um pouco mais difícil. Você já saiu de pijama, né? Não, já vai direto, né? Mas qual era a época do ano? Porque dependendo da época do ano... Final do ano. Se dependendo da época do ano, você não tinha teto pra sair, né? Não. Mas, porque é julho, aquela época ali é complicado. Julho fala assim, não, tem que ser depois de amanhã. E aí foi... Resumo, chegamos lá na reunião, a única coisa que o presidente falou, olha, Rafael, eu olho o longo prazo, tá? Tudo que eu te perguntei, a gente fez uma diligência aqui, a nossa equipe, e realmente confere com o que você falou, portal de transparência, as informações, tudo, toda a parte contábil, fiscal e tal. Só que o valor que você está pedindo, isso aqui talvez lá na frente, eu aposto lá na frente, eu ofereço metade. E ali começa uma relação que a gente começou praticamente com 2 milhões por ano e hoje a gente já tem um patrocínio de 6 milhões anual. Esse é um ponto que eu queria tocar. E outra é a fidelização. Talvez o primeiro momento seja de conquistar, mas o mais difícil é manter. Essa é a minha opinião. Tá? Então a gente consegue, a partir daí também, a gente já tinha a Wilson como a bola oficial, hoje a Wilson é o uniforme oficial também, praticamente desde o início da nossa gestão. Estamos indo assinar novamente a renovação já para deixar de legado para a próxima gestão. A própria Engie Brasil Energia, que é a maior companhia de energia privada do Brasil, depois da Eletrobras, né? A Eletrobras foi privatizada, ela passou a Engie. Também já está na 3ª temporada conosco. E aí, Jorge, como fidelizar? Então a gente teve que pensar um pouco fora da caixa. Aquela questão toda de branding, de marca na quadra, né? É importante? É. Nós temos também um contrato com a N Sports da televisão, então a gente tem uma garantia de número de calendário de torneios com televisão. Importante dizer que a gente tem no contrato a mesma quantidade de jogos para homens e para mulheres, equidade de gênero, para dar visibilidade para as meninas também, da mesma forma. E aí a gente começou a pensar como? Aí vem a ideia do CBT Tennis Experience, que a gente teve lá também em 2019, 2020. E aí tem uma história que é quase que uma anedota, mas não é. Quando a gente fecha com o banco, a gente começa a fazer muito o CBT Tennis Experience, porque existia uma ideia de que o banco quer pegar os seus clientes private, que adoram tênis, que é um perfil, e ter esse contato com o tênis. Então a gente faz clínicas, traz grandes nomes do tênis para ter esse contato com os clientes e tal. E a gente tem um modelo do CBT Tennis Experience que a gente faz em Roland Garros, pela parceria que nós temos com o Roland Garros, a gente tem um acesso lá que a gente consegue fazer. E aí em 2022, a gente convida o CEO da Engie, o Eduardo Satamini, para ir. Ele pagou as despesas dele, a gente não pagou nada, mas lá, a experiência lá, ele participou. O acesso à experiência. O acesso a assistir aos jogos, né, a área VIP e tal, ele participou. E aí, o presidente do banco, Paulo Henrique, também estava lá, e começa a falar bem da confederação. Pô, cara,
a gente está muito motivado, a gente começou lá em 2020, pegamos a pandemia, já estamos em 2023, os resultados do tênis, já tinha medalha olímpica, lógico, né, enfim, mas os resultados também de relacionamento para o banco estavam muito bons, contrapartida de imagem, e a partir dali, dessa experiência, a Engie começou a olhar para a confederação, a gente volta de Roland Garros, recebo o contato da Engie. A gente já estava no Rio Open nessa época? Acho que já, né? A Engie já estava com uma plataforma de sustentabilidade, lá pela lei de incentivo. Isso. Né? O nosso projeto era um pouco diferente. O nosso projeto era de patrocínio direto, de marketing da Engie, e com uma entrega de um volume de calendário. Logicamente, o Rio Open não tem como mas comparar. é o always on do Rio Open, né? Na verdade, que o mercado adora dizer, eu preciso de algo que seja o ano inteiro. Tal. Isso, tinha perenidade, né? E também tem esse conceito de investimento na base. Né? Então, hoje, com os patrocínios que nós temos, a gente consegue fazer uma entrega de calendário infanto-juvenil e de calendário de torneios iniciais na transição para o profissional, que são, de novo, os torneios de $25 mil, os torneios de $80 mil e assim por diante. Ah, tá. E Rafael, até a gente citou do Rio Open aqui, qual a importância do Rio Open nesse cenário de confederação também? Mais do que nunca, o Rio Open agora assume uma importância inestimável. Sempre foi importante. Aqui quero registrar e parabenizar toda a organização do Rio Open, seja pelo Lui, que é o diretor, seja pela Márcia, pelo Alan Adler, enfim, todos os envolvidos. Mas eu acredito que converge muito o momento que nós estamos vivendo com quando surge o Rio Open. Faço um paralelo aqui também, a confederação também, na gestão do Jorge Lacerda, trouxe um torneio da WTA, que era o Brasil Tennis Cup, um WTA 250 que nós realizamos em Florianópolis, onde é a sede hoje. Trouxemos a Venus Williams em 2013, a Muguruza, a Naomi Osaka, enfim, várias. E foi onde teve a primeira oportunidade da Bia de jogar aos 17 anos um torneio desse tamanho, porque a confederação ofereceu um convite para ela jogar. Então, esse acesso a esse ambiente, querendo ou não, é um atalho. Cria referência, é um atalho. Por que eu falo isso? João Fonseca, ele já vive o Rio Open. Cria do Rio Open, né? Nasceu no Rio Open. Nasceu assistindo o Rio Open. Logicamente, a primeira vez que ele joga foi ano retrasado, aí ano passado joga de novo e esse ano vai jogar de novo. Como é que ele joga? Com um convite. Coisa que não teria num torneio internacional. Né? Ninguém chamaria. E essa é uma grande diferença. De novo, voltando para a questão do sistema do tênis internacional. Você pega 4 grandes torneios. US Open, Roland Garros, Wimbledon e Australian Open. O tenista australiano, ele já nasce com uma oportunidade incrível. O tenista americano, o tenista americano com potencial, ele tem uma média de convites, tá, para participar dos grandes torneios. Na sua transição, ele está saindo do juvenil, ele tem potencial para ser profissional, ele já começa a ganhar convites para esses torneios. ATP 250. Do 250 para cima, né? ATP Challenger, ATP 250, Challenger grande, ATP 250 e aí para cima. Média de 13 convites por ano. Por tenista. Por tenista. Não é todos os tenistas vão disputar 13. Não, os principais com muito potencial ganham 13. Uns 4, 5? Tô falando assim, Tommy Paul, Taylor Fritz, Tiafoe. Esses caras, quando tinham ali 17, 18 anos, eles começam a receber essa injeção de wildcard, que querendo ou não, com toda a capacidade vai te dando pontuação, vai te dando premiação, vai te dando um monte de coisa. Vai te dando quilômetro rodado. Além da parte técnica. Além da parte técnica. E isso é uma carência para nós. Então, quando a gente é carente, e aqui não é nenhuma, vamos dizer, uma deficiência, é uma realidade, é o sistema. Tá? O Rio Open, ele assume uma posição de importância ainda muito maior. Né? E por que eu falo que agora ainda mais? Porque toda essa geração que vem nessa esteira de João Fonseca, tá? E aí tem vários nomes, e eu não gosto de ficar comparando, porque eu acho uma injustiça tanto para o João, compará-lo com outros, ou comparar outros com o João, acho que não é por aí. Mas a gente tem uma massa crítica de jovens atletas
com potencial para estar participando do Rio Open em breve. E aí eu acredito que essa importância nesse momento se torna muito maior. Então nós tivemos ano passado, pela primeira vez na história, 3 brasileiros nas quartas de final. Thiago Wilde, Thiago Monteiro e João Fonseca. Tivemos o Rafa Matos, campeão de duplas. Primeira vez na história um brasileiro ganha duplas. Então, é o torneio do brasileiro. É o torneio uma construção que demorou 10 anos, né? Demorou 10 anos. Longo prazo. Tem como. Longo prazo. E aí é que se fala. Você falou ali, pô, Rafael, perguntou do planejamento estratégico. O melhor do Rio Open está por vir. Teve Nadal? Teve Nadal, maravilha. Pro público, precisava. Naquele momento precisava. Agora a tendência, não é uma verdade absoluta, mas a tendência é que existe uma certa frequência de termos brasileiros nas quartas, de termos brasileiros na semi, termos brasileiros na final, aonde o público brasileiro ele passa a deixar de ir somente pela estrela internacional e passa a ir para torcer pelo brasileiro. De uma forma onde os nossos brasileiros estão cada vez mais competitivos. Então, acho que hoje todas as linhas e as órbitas se alinharam de uma forma que eu acho que o Rio Open hoje assume uma importância ainda maior do que já tinha. Quando você fala de ir torcer para o brasileiro, é até uma pergunta que a gente traz muito aqui no Maquinistas. O atleta, cada vez mais, ele está se tornando maior do que as instituições. A gente vê para um Cristiano Ronaldo com 1 bilhão de seguidores. Só vê o Neymar no Santos, né? Neymar no Santos. Óbvio que não é maior que o Santos, mas sim, elevou o Santos, né? Isso no tênis também já é uma realidade, falando seja dos grandes nomes, a gente pega um João Fonseca agora cada vez mais no cenário. Como conectar a confederação com o atleta de maneira que essa comunicação seja integrada? Aproveitando que o atleta cada vez mais é um canhão, quando fala de redes sociais, etc. Como criar esse tipo de conexão? Essa pergunta é excelente, Jorge, porque eu sou um federalista e eu sou um fã institucional. Isso aí eu vou ser pro resto da vida, sabe? Primeiro é o esporte, o tênis está aqui, depois a instituição e depois as pessoas. Essa é a minha linha de pensamento, eu acho que por isso que a gente conseguiu também construir, de certa forma, na confederação, esse cenário hoje de harmonia, um cenário de credibilidade de mercado, tá? Porque a gente sempre procurou blindar a confederação. E o atleta, ele tem uma linguagem própria. Então, não é a comunicação, mas é a comunicação efetiva. Ou seja, a gente tem que falar a língua do atleta e a língua do treinador. Entender as dores, as necessidades, saber ouvir, fazer autocrítica e poder, de certa forma, tentar trazer de volta aquilo que a gente realmente acredita que o atleta está pedindo que precisa, dentro da dor dele, a gente consiga atender e ajudá-lo. Então, para mim é muito claro, ter uma área responsável, ou seja, assessoria de comunicação é institucional, identidade, resultados de eventos, enfim. Mas uma área dentro do departamento de alto rendimento e é um ponto focal que se comunique diretamente com o treinador do atleta e com o atleta. Ou seja, sem intermediação. A partir desse momento onde há clareza na comunicação, onde há verdade, onde há transparência, é quase que orgânica essa simbiose aqui de atleta e entidade. E hoje eu falo com muita tranquilidade, até porque não só o Guilherme Gesser, que atualmente é o nosso gerente de alto rendimento, mas o Eduardo Frick, que foi nosso gerente de alto rendimento durante muito tempo, trabalhou nas Olimpíadas, enfim, é chefe de equipe dos Jogos Olímpicos da Copa Davis. O Gui Gesser hoje, ele tem uma comunicação direta com os treinadores, comunicação direta com os atletas, e eu, pessoalmente, os atletas todos, tá? Tem o meu WhatsApp. Hoje de manhã eu acordei vindo para cá, para São Paulo, para gravar com vocês, com a mensagem da Laura Pigossi. Pô, Rafa, tu consegue me ajudar com um pedido de convite num torneio na Colômbia, um wildcard? Já enviei do meu e-mail para o presidente da Federação Colombiana o pedido, já oferecendo uma troca de wildcard para alguma colombiana no Brasil. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas essa comunicação e essa vontade de estar sempre à disposição de ajudar os atletas é que é o principal. E aí eu acredito que
Isso acaba criando um ambiente, uma cultura de respeito mútuo que o próprio atleta do tênis não se coloca acima da entidade. Eu acho que isso é um diferencial. Quando eu converso com a Bia, quando eu converso com o Rafa Pacharoni, e a gente conversa realmente bastante, né, tem uma comunicação direta, esse é o sentimento, enquanto eu estando presidente da confederação, que eu sempre tive, em que os atletas nunca se colocaram numa posição acima da entidade. Sempre reivindicaram, sempre chamaram para conversar, sempre demos voz ao contraditório, nunca tivemos a certeza do absoluto de fazer tudo certo. Ouvimos, refletimos e trouxemos de volta respostas. Eu acho que, de novo, isso aí trouxe sempre essa relação direta e essa cultura de que esporte primeiro, entidade e depois somos nós. O Rafa, desculpa a intimidade, né? O Rafa, você esteve agora no Australian Open, né? E o Australian, até comentei outro dia gravando podcast com a Márcia Cului para falar de Rio Open. O Australian Open, para mim, tem sido o torneio mais divertido, assim, é o que tá tentando mais sair do público só do tênis, indo brincar mais, fez a transmissão gamificada esse ano, né, do jogos ao vivo em formato de game e tal. O que você viu ali? O que você conversou, teve com o CEO, enfim, e o pessoal do Australian Open tá com uma visão muito diferente, né? De comprar outros torneios, de expandir para não ficar só dependente do Australian Open. Que visão que você viu ali deles e como é até que relações podem surgir disso? Até porque, não falamos até agora, mas você também cuida da Confederação Sul-Americana, né? É verdade. O Australian Open, a minha visão é que ele teve que encontrar uma maneira de se reinventar. Embora seja um Grand Slam, embora tenha um faturamento de 500 milhões de dólares, né? Ele viu que, pela questão geográfica, pela questão do fuso horário, tinha que encontrar alternativas para que houvesse a presença do público, houvesse, de certa forma, um interesse maior de pessoas que não estão naquela região do fuso horário, se propor a chegar à meia-noite, 1h da manhã e estar assistindo algum jogo. E aqui eu gostaria de fazer um elogio muito especial, muito carinhoso ao André Sá, que hoje é diretor de relacionamento com os jogadores da Tênis Austrália, ou seja, um motivo de muito orgulho para a gente, um brasileiro com uma carreira incrível no tênis, e que a Tênis Austrália enxergou o potencial dele de trazer dentro do que ele tem de maior valor, que para mim é o relacionamento com os atletas, também uma abertura de espaço para novas ideias. Então a gente conversou muito sobre isso lá na Austrália. Ele falou, Rafa, uma das coisas que a gente mudou esse ano, o público pode caminhar entre os pontos. Isso mudou lá. Ou seja, aquele negócio de que começou o ponto. A mosca não pode passar lá, que senão ela vai tomar porrada. Só pode entrar o espectador que foi no banheiro fazer xixi, quer voltar. Não, tem que esperar a virada do... Não, agora entra. Tá? Então acho que isso é um ponto muito legal. Eles criaram um ambiente lá no Melbourne Park, onde é realizado o torneio, onde uma média de 90 mil pessoas por dia, onde tem muita gente que vai e não assiste o tênis, mas participa de uma série de outras atividades relacionadas ao tênis. Tem quadrinhas de mini-tênis, tem praças lá onde tem os bares, as coisas que ficam com os telões, onde as pessoas ficam numa área de convivência, se sentindo parte do torneio, mas não necessariamente estando ali sentado numa cadeira, até porque não tem ingresso para todo mundo, né? Então, eu acho que essas ações, a própria gamificação, que foi uma alternativa para quem não tem o direito de TV, poder entrar e assistir simultaneamente, logicamente num formato diferente, mas assiste, também foi uma sacada ótima para poder atingir um público que antes não conseguia ter acesso. Enfim, acho que o Australian Open está se reinventando e está servindo de exemplo até para outros torneios. É a tal da necessidade. Eu acho que a necessidade às vezes faz a gente buscar oportunidades. Como a gente lá atrás, em 2017, tinha 8 milhões de orçamento, a necessidade fez a gente buscar a alternativa. Podia não ter dado certo, normal, mas deu. Assim como essas iniciativas do Australian Open podiam não ter dado certo. Eles avaliaram, com certeza, lições aprendidas. Muitas das iniciativas vão tocar para o próximo ano. Algumas, talvez, que não tenham surtido efeito positivo, eles devem, talvez, ajustar. Mas essa vinda do André Sá com ideias, com Craig Tiley, que é um cara super respeitado no meio hoje, talvez é o diretor de torneio de Grand Slam mais respeitado, onde os atletas sempre fazem questão, nunca vi disso. Toda a premiação de Australian Open,
Agradece. A campeã, o campeão, no microfone agradecem pessoalmente ao Craig Tiley, que é diretor do Australian Open. E eu não vejo muito isso nos outros Grand Slams. Então, por quê? Porque é o tratamento. Outras iniciativas que eu sei que fizeram com os treinadores, o tratamento para os treinadores está sendo muito diferenciado positivamente. Enfim, eu acho que tem tudo a ver o que você falou, Eric, e realmente, de fato, lá está vendo uma mudança positiva para poder ter um engajamento maior do público, não só o que vai lá, mas também quem está em outras regiões do mundo poder assistir pela televisão remotamente. Pegando esse gancho do Eric, que a pergunta é espetacular e a sua resposta também. As modalidades esportivas, basquete, vôlei, futebol, todos estão precisando de se reinventar pensando nas novas gerações, que cada vez consomem o conteúdo esportivo de uma maneira diferente, seja ao vivo ou nas transmissões esportivas. Com o seu olhar, como alguém que vive o tênis, é perceptível a necessidade de determinadas atualizações, mudanças, seja em regras, como você falou, o treinador cada vez estar mais próximo do seu atleta, o tempo de duração de uma partida, como você falou, que tem N variáveis, como manter a modalidade atrativa para essas novas gerações que só consomem highlight, o cara só quer consumir highlight, e até o nosso podcast é só corte, o cara só o corte. Qual a sua leitura estratégica sobre isso? Olha, Jorge, eu penso que a gente está passando por um momento de muito aprendizado. Tá? O esporte, o tênis é um esporte extremamente conservador, né? De certa forma. Ele está conseguindo agora se adaptar a algumas necessidades mais contemporâneas. Outra novidade na Australian Open foi nas quadras grandes, o treinador sentado dentro da quadra, né? Ali na beira da quadra. Que proporcionou imagens muito legais também, né? Que você viu. O Andy Murray com Djokovic, e a câmera malandra também, né? Porque filmava direitinho ali um falando. E era engraçado que você via que tava falando. É. Eles estavam conversando entre eles. O tempo inteiro. Terminava um ponto já. E aqui, de repente, o público não via, nas quadras grandes, ficavam 4 cadeiras aqui dentro da quadra, no canto, e 4 aqui. Um para um time de um jogador, outro para o time de outro jogador. Tem um tablet, onde o treinador já recebe simultaneamente as estatísticas do jogo. Ou seja, olha isso que a gente via em futebol americano, né, nos esportes coletivos e tal, começando a chegar no tênis. Mas o momento do aprendizado também é de que eu penso que a gente não deve também perder a identidade do tênis. Explico. Na premiação das Olimpíadas esse ano, eu estava falando com o presidente do COI, o Thomas Barr, e a gente estava na salinha antes de entrar na premiação ali. E aí ele comentou algumas coisas super interessantes, né? Ele falou: Rafael, sabe quantos ingressos a gente vendeu no tênis? Quase 500 mil. Em 9 dias de competição. Tá? Ele trouxe um dado que não é oficial ainda, porque depois eu não fui procurar, não é oficial, então não vou citar o país, mas ele falou: tem um país no mundo que 98% da população desse país, é um país grande, tá? 98% da população desse país assistiu pelo menos 8 minutos de tênis. Tá? E as regras das Olimpíadas, né? Uhum. A regra do tênis para as Olimpíadas, ela ainda é aquela quadradona. O treinador sentado na arquibancada, longe, silêncio total, só pode entrar o público na virada dos games e tal. Então a gente olhando, cara, tênis da Austrália super inovadora. Olimpíadas ainda conservadora. Poxa, e ambos têm uma atratividade muito grande. Então acho que esse momento de aprendizado vai nos trazer lições que em algum momento a gente vai chegar no equilíbrio. Um meio termo daqui com ali vai se encontrar, porque o que não se pode perder, ao meu ver, é a essência do tênis. Porque por mais que fale, o tênis às vezes é chato, tem que ficar em silêncio, todo mundo quer ver tênis. E entende. E você, a partir do momento que você passa a consumir o esporte, você naturalmente entende o esporte, que essa é a regra do jogo. Se adapta ao esporte, né? Não é o esporte que se adapta a você se adapta ao esporte. O esporte precisa se adaptar em alguns momentos, mas ali eu acho, dentro da quadra, tem que seguir o que é dentro da quadra desde
0,40, né? A pontuação ser criada desse jeito, porque era como começou o tênis lá atrás, tem que ser, tem que manter a história, tudo mais. Né? Por aí. Tem por como. aí. Legal. Tudo bem. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, claro, claro. E a ideia era justamente entender a sua visão sobre tudo isso que a gente está passando, né? Olha lá, falamos antes de começar 1h05 já. Então, vamos lá, bora. Bora, né? Ó, falamos. Quando o papo é bom, vai embora, não tem erro. E tem várias outras perguntas que vão ficar por um Vai repeteco. ficar pro repeteco, porque agora chegou a hora do momento George. Você jogou e teve um determinado momento da sua vida esportiva que você finalizou a sua carreira. Pô, não vou conseguir me tornar um jogador profissional e vou ter que partir, seguir minha vida. Qual foi a sua maior dor neste momento, na tomada de decisão de encerrar a sua carreira como tenista? Não teve nenhuma dor, Jorge. Acho que isso que é legal de falar, porque eu sempre tive muito resolvido comigo mesmo. Então, primeira coisa, eu sempre enxerguei que eu queria viver para o tênis. E viver para o tênis não necessariamente é só como jogador de tênis. Então eu tive uma carreira infanto-juvenil bacana, aonde eu quis tirar o máximo de proveito da carreira infanto-juvenil para aprender, seja para viajar, para aprender línguas, para fazer relacionamento. Tinha muito claro isso, desde os meus 14 anos de idade. E eu tinha muito claro também da altura do meu teto. Eu sabia que eu não ia ser um tenista profissional, que eu não ia viver profissionalmente do tênis. Mas eu sabia que eu podia chegar na minha melhor versão a qualquer momento. Tá? Então ficou muito claro para mim no momento que eu resolvi, olha, vou jogar, vou tentar alguns torneios profissionais, vou viajar para aprender mais, mas eu sabia que ia chegar com 19, 20 anos, eu ia parar. Nesse período, aconteceu muita coisa bacana. Tive a chance de ser sparring do Guga durante muitos anos, o Rafa, irmão dele, me treinou, treinei muito tempo com o Guga e com o Larry, entre tantas outras oportunidades que surgiram, seja em Florianópolis, seja em qualquer outra cidade do Brasil, seja fora do Brasil, né? Foram praticamente 30 países jogando tênis, conhecendo por meio do tênis. E como eu sabia que eu ia viver para o resto da vida, ou pelo menos por um bom tempo da minha vida, vivendo para o tênis, eu virei treinador de tênis, logo em seguida. Acho que com tudo que eu aprendi, fui estudar muito. Sou provisionado em educação física, depois fiz faculdade em administração, tenho um mestrado em gestão de projetos, mas fiz muitos cursos específicos de tênis. Né? Então, tive essa oportunidade, fui para a Espanha, quando tinha 29 anos, para fazer um curso top de tênis lá da Federação Internacional, fiquei 2 meses direto, depois comecei a viajar com o André Sá, até como atleta, enfim, toda a garotada infanto-juvenil, e aí surgiu um convite para mim, onde eu vou participar de uma chapa eletiva na Federação Catarinense, e aí vou cuidar do departamento de capacitação, onde eu me tornei ministrador de cursos de capacitação de professores, e eu surgiu também ali, até por incentivo do ex-presidente da Federação Catarinense, que era o Ricardo Pereira, diz assim, Rafael, acho que tá um caminho aqui que tu tá se preparando de repente até para assumir a federação, eu já quero sair e tal. Eu disse, não, então eu tenho que estudar gestão. E eu comecei a estudar gestão, e aí comecei a ir para o outro lado do balcão, por isso que eu falei muito da linguagem. Acaba que a gente traz essa bagagem, essa linguagem do treinador, essa linguagem do jogador, mas também aprendi a linguagem administrativa. E essa eu fui aprender mesmo, fui buscar, não era empírico. Não era inato quase, né? Exato, não era na prática, não era empírico, foi realmente estudado. E aí, então, eu começo a trabalhar para o tênis, a viver para o tênis na parte executiva, na parte administrativa. Então, aquela decisão para mim, ela foi muito tranquila e foi a melhor coisa que eu fiz. Não teve zero, para mim foi zero estresse, porque eu sabia que eu até tinha passado do meu teto. Assim, cara, eu fui muito além, que coisa boa. Agora eu vou para o outro capítulo. O outro capítulo qual que é? Agora é treinador. Agora eu vou para o outro capítulo. Agora é gestor de federação. Agora é diretor da WTA. Agora é CEO da confederação. Agora é estar presidente. E fui indo, e fui buscando aprimoramento, e hoje todos esses capítulos, todas essas fases, tive a oportunidade de ser chefe de equipe pan-americano, 2007 no Rio, chefe da equipe da Copa Davis, auxiliar técnico da Copa Davis. Então, eu acho que eu passei por todas as áreas. De novo, vivendo para o tênis. Acho que isso foi o mais interessante. Então eu me sinto super realizado
se colocar numa balança, pô, o cara foi um grande jogador de tênis. Me sinto muito realizado, talvez, como se eu tivesse sido um grande jogador de tênis, pelas coisas que eu fiz no tênis e pelo que o tênis também fez para mim. Qual é o próximo passo, então, agora, já que você chegou até a presidência? Agora é torcer pela próxima diretoria, acho que esse é o passo principal e eu tenho certeza que a gente vai viver momentos muito, muito bacanas. Estou terminando um curso na faculdade Kellogg, Northwestern, lá em Chicago, também de gestão, de liderança, enfim, uma educação executiva. Devo concluir já agora em março e esperar, né, o que vai se apresentar, mas eu acho que o principal também tirar um pouco esse rótulo, o cara é gestor do tênis. Eu acho que o cara é gestor, se capacitou, tem capacidade para administrar, talvez, em diversas áreas do mundo corporativo. E esperar, a gente está na Confederação Sul-Americana ainda, né, com muito orgulho. Eu falo muito, tenho muito orgulho de estar presidente da Confederação até o dia 5 de março. Tenho muito orgulho de estar presidente da Confederação Sul-Americana até junho. Tenho muito orgulho de estar vice-presidente da Internacional também até 2027, mas olhando para frente as oportunidades que aparecerem a gente avaliar, porque gosto muito de falar isso, eu sou um cara apaixonado por projeto, não por cargo, por nada. Qual é o desafio? Qual é o projeto? Aonde o Jorge vem fazer uma proposta, Rafael, vamos trabalhar juntos, mas qual é o teu projeto? Onde tu quer chegar? O que tu quer transformar? Qual é o propósito? Se for interessante, conta comigo. Às vezes nem numa relação formal, mas conta comigo. Se eu puder ajudar de alguma forma, conta comigo. Então, se aparecer algum projeto interessante, e deve aparecer em breve, vocês saberão em primeira mão. E qual é a maior habilidade que um presidente precisa ter de confederação? Ou de entidade esportiva em geral, né? Não, se me permitir, eu vou antes da habilidade. Qual é o principal valor? Caráter e honestidade. Eu acho que isso, infelizmente, a gente viveu essa imagem do esporte olímpico do Brasil de uma forma muito complicada durante alguns anos, ou durante muitos anos. E eu acho que já está, né, a gente está conseguindo tirar essa imagem, então esse é o principal. E a habilidade, não sei se humildade seria uma habilidade, mas a capacidade de ouvir mais do que falar. Eu acho que isso é o principal. E tentar se colocar no lugar do próximo e tentar entregar e resolver a dor do próximo. E isso não é nada fácil, hein? Não, não é. É um exercício de vida. Diário, é um exercício diário, Jorge, é um exercício diário. Exercício de vida. Muito bem, hein, seu George? Eu fiz a sua função aqui de Momento Eric também. E a sua tradicional fala, mais uma aula. Mais uma aula. Aula de gestão, de projeto, de planejamento, de habilidades cognitivas e tudo mais. Muito bem, Rafael. Muito bacana. Muito bacana, Rafael. Bem legal aí. Fazer esse fechamento, bem ou mal, né? Dos seus primeiros 8 anos como presidente. Verdade. Da Confederação. Foi muito bacana. Vou terminar de uma forma que eu deveria iniciar, que nada mais, nada menos do que agradecê-los profundamente pelo espaço. Eu acompanho vocês. São pessoas que vocês fazem muito bem ao esporte. A gente sabe que o foco de vocês é muito mais trazer conteúdos, né, linkados ao esporte, mas muito mais da área comercial, financeira, administrativa, corporativa, mas vocês são um complemento enquanto plataforma de comunicação, eu diria, fundamentais para as coisas necessárias do nosso esporte. Então, em nome do esporte brasileiro, peço licença aos demais presidentes de confederações e de comitês, agradecê-los, né, e que continuem por muito tempo oferecendo aqui e trazendo também muito conhecimento para a gente. Obrigado. E a gente sai muito feliz da Confederação daqui a um mês e dizendo que a gente sempre vai estar à disposição de vocês aí para qualquer hora, qualquer tempo. Muito bem, hein? Depois dessa, mostrou porque é presidente, né? Ei, o cara sabe fazer, sabe falar, é outra coisa, né? Muito bem, seu George. Diariamente, maquinadesporte.com.br. Nas redes sociais é o @maquinaesporte. Aqui a gente se vê semana que vem. Rafael, pelo que ele falou aqui, ele vai nos acompanhar semana que vem com outros podcasts. Sim, sem dúvida. Muito bem. Obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado, Rafa. Obrigado a vocês. Tchau.